Beleza, gente? Então, estamos em mais um encontro sobre a apologia, né? No encontro passado, nós havíamos ficado na parte ali do finalzinho, né, da refutação da acusação do Meleto, e a gente viu o único trecho do diálogo que é realmente um diálogo, né? Assim, e é um diálogo meio naquelas, né? Porque o Meleto responde meio automaticamente às perguntas do Sócrates, né? Sobre esse ponto ainda, né? É interessante a gente observar que durante a defesa do Sócrates, ele mesmo coloca algumas perguntas para si mesmo, né? E, e responde essas perguntas, como se ele próprio fosse um outro interlocutor. Esse tipo de discurso, né? Ele faz com que o Sócrates simule um diálogo ali, né? E que consiga expor ali o seu modo de vida, né? Seu modo de trabalho, ainda que em um local onde não é a norma, né? Se fazer isso, responder perguntas. Pois bem, fazendo uma breve revisãozinha, né? Dos últimos pontos que a gente viu. O Sócrates ele se faz a si mesmo uma pergunta, né? Pensando ali nas consequências da acusação do Meleto. Ele pergunta: Olha, será que, né, alguém não teria vergonha? Será que você não teria vergonha, Sócrates, de seguir uma ocupação, ou seja, né, a prática da filosofia e tal, que te coloca próximo da morte, né? Ou seja, que coloca você em risco de vida constante, né? E o Sócrates responde a essa acusação, né, de uma maneira muito interessante. Ele diz que, olha, uma pessoa ao realizar algum tipo de ação, não deveria levar em conta um risco de vida, risco de morte, né? Mas simplesmente se os seus atos são bons ou ruins, certos ou errados, né? São dignos de uma boa pessoa ou não. Então, o mais importante para o Sócrates nesse momento, né, é que a valoração dos seus atos seja boa, ainda que ele coloque-se a si mesmo numa posição difícil, né, diante da sociedade. E aqui ele dá o exemplo de Aquiles, né? Aquiles, personagem, né, da Ilíada de Homero, ele sabe que se ele vingar o seu amigo Patroclo, né, ele vai encontrar a morte logo em seguida. Mas o que que ele faz? Ele vinga o seu amigo, mesmo sabendo que vai morrer, porque para ele aquilo era o correto, né? Defender a honra do amigo, Patroclo, né, no caso. O Sócrates também dá um exemplo acerca de si mesmo quanto a esse ponto, né? Em 28e, a gente começa a ver os relatos dele sobre a Batalha de Potidaia, né? A Batalha de Potidaia foi uma batalha, né, travada ali, né, no meio da Guerra do Peloponeso, e era em Potidaia se viu uma situação muito difícil, né, para os exércitos atenienses. Então a Atenas perde essa batalha de Potidaia e Sócrates, né, diz que ele não abandonou o seu posto durante a batalha, né? Da mesma forma que não vai abandonar o seu posto aqui na cidade, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que Sócrates entende que a sua missão, né, ou seja, praticar filosofia, né, enfim, o modo de vida que ele vem ilustrando, né, desde o início da apologia, que ele é um modo de vida ordenado, né, imposto por um Deus. Ele está de acordo com uma missão imposta pelo Deus Apolo, né, a partir do momento ali que ele se viu recebendo o oráculo, tá bem? E outra, né, outro ponto, retomando essa pergunta, né, que o Sócrates faz, que como que é isso, né? Uma ocupação que te coloca perto da morte, como que ela é, né? Em 29A, ele diz que, olha, ainda que o risco de morte seja iminente, temer a morte é nós considerarmos saber algo que não sabemos de fato, né? Porque ninguém sabe o que vem depois da morte. Então, se eu não sei o que é a morte, como é que eu posso temê-la, né? Como é que eu posso ter medo de alguma coisa que eu não conheço? Tá certo? Ninguém sabe qual é a real natureza da morte, e, de fato, né, ela pode ser alguma coisa boa, ok? E dessa forma, né, ser absolvido da pena, né, sobre a pena de não praticar mais filosofia, não é uma questão, não é uma opção para o Sócrates, porque
só dando um parênteses, né? Essa seria talvez uma das alternativas à condenação de Sócrates, que não a condenação à morte, né? Ele poderia solicitar, quando condenado, né, uma pena alternativa. E aqui ele já adianta que não vai aceitar, né, ser absolvido sobre a pena de nunca mais praticar filosofia, porque isso para ele é impossível, né? Ele não vai abandonar o seu posto colocado, né, pelo deus Apolo de praticar a filosofia na cidade, ok? Porque, enfim, né? Aí novamente, porque ele enxerga que esse modo de prática filosófica é uma incumbência divina, né? É um mandamento divino sobre ele, ele deve obedecer. E já que é um mandamento divino, né? Em 30D a gente encontra ele dizendo o seguinte, que fazer mal a ele, ou seja, condená-lo, né, enfim, fazer mal ao Sócrates é também fazer mal à cidade, porque a posição que ele ocupa ali foi solicitada que ele ocupasse pelo Deus, né? E o Deus zela pela cidade. Então, fazer mal ao Sócrates é fazer mal à cidade, ok? E ele alega que essa defesa que ele faz não é exatamente uma defesa de si mesmo, né? Como a gente viu ali no início do diálogo. A gente viu que essa defesa que ele faz da apologia é uma defesa da prática da filosofia, né, do seu modo de vida, mas também aqui ele vai dizer que é uma defesa também da cidade, né? Já que, preservando a prática da filosofia, ele também vai preservar a cidade. E aí ó, tem uma imagem muito interessante que ele coloca aqui, né? Que Sócrates é como se fosse uma mosca incomodando o cavalo, né? Sempre ali irritante, tal, né? Inoportuna, mas é aquilo que mantém o cavalo em movimento, né? É aquilo que mantém o cavalo aceso, esperto, né? E não inerte. Então ele coloca que a prática da filosofia dentro do âmbito da cidade, né? Dentro do âmbito coletivo, tem exatamente essa função de ser algo realmente ali incômodo, né? Para a grande massa, a gente pode dizer assim, incômodo para grande parte da população, mas profundamente necessário, porque sem ela, facilmente a gente cairia num comodismo, numa estagnação de valores, né, num fanatismo, talvez. Então, o Sócrates é como uma mosca que incomoda um cavalo, tá bem? E justamente, né, essa defesa que ele faz da cidade, ele faz durante toda a sua vida, já que ela está intimamente conectada, né, à prática da filosofia dentro da cidade. E, de fato, esse amor do Sócrates pela cidade, praticando a filosofia, né, demonstrando esse amor, fez com que ele negligenciasse todos os próprios interesses. E aqui eu estou reformulando, né, a defesa do Sócrates, seguindo ele passo a passo na apologia. Né? Que interesses seriam esses, né? Bom, o Sócrates, né, praticando a filosofia, ele deixou de ir ao tribunal defender os próprios interesses, né, de uma forma mais direta, mas também negligenciou qualquer tipo de riqueza que ele pudesse obter, né? Qualquer tipo de honra que ele pudesse obter também a partir dos feitos dele nas batalhas. Então, a prática da filosofia fez com que ele negligenciasse todos os seus próprios interesses. Ele se doou inteiramente para a cidade, é o que ele diz aqui. E aí alguém poderia dizer o seguinte, né? Bem, Sócrates, já que a sua prática é tão importante para a cidade, né? Por que que você não colocou-se dentro dos trilhos, né? Por que que você não ajudou a cidade como ela própria gostaria de ser ajudada? Ou seja, né? Por que você não discursava na Assembleia? Porque os seus grandes conselhos, né, não eram expostos para todos na Assembleia. Você preferia conversar ali com uma meia dúzia de gente, né? Por que, Sócrates? Por que então que você não ocupou esse lugar importante, né? Já que você está se doando tanto para a cidade, né? Percebe que o Sócrates ele pontua certas problemáticas na própria defesa e busca respondê-las, né? Com essas perguntas que ele mesmo faz. E a essa pergunta, ele diz o seguinte, que, e aqui a gente está em 31C, né? Sócrates diz que possui um daimon, né? Um sinal divino, que parece que sempre apita quando ele está fazendo uma coisa errada. Né? E esse sinal divino que ele recebe somente o afasta, né? Mas jamais o inclina a fazer alguma coisa. E sempre, né, que ele se viu nesse caminho
de ir em direção à Assembleia e tal, o sinal divino dizia que não era uma boa ideia. Então ele é afastado por esse daimon, né? Sempre que está cometendo alguma coisa errada. E a razão disso, ele pontua, né, que ele acredita ser, é que nenhum homem que defende a justiça, realmente a justiça, pode fazê-lo publicamente, né? Sócrates alega que, se os seus conselhos tivessem sido expostos na Assembleia diante de todos, ele teria encontrado a morte muito mais rapidamente, né? Ele, né, mesmo sem se envolver com política, está ali diante do tribunal, bem, aos 70 anos de idade, no fim da vida. Mas caso ele tivesse se envolvido publicamente com a política, muito mais cedo ele teria sido condenado e morto, né? Esse é o palpite do Sócrates. E os motivos dele para isso é dizer dois exemplos, né, que aconteceram com ele, que o fizeram se envolver com alguma querela aí dos tribunais, né, e que muito provavelmente ele seria condenado e morto. Houve, depois de uma batalha, a batalha de Arginussai, ela está ali na apologia, né? Acho que cada tradução vai dizer de uma forma diferente. Durante essa batalha, Atena, a cidade de Atenas, né, condenou 10 dos seus generais, colocou eles num tribunal, né, para julgá-los por crimes de guerra. Eu não me lembro agora exatamente quais são as condições ali, né, qual que era a acusação sobre esses generais, mas se eu não me engano era algo como ter abandonado, né, alguns guerreiros importantes da cidade para obter a vitória, né. Os generais então eles são colocados no tribunal e Sócrates participa do julgamento, então ele estava ali como júri, né? E ele vota contra a condenação dos generais. Isso faz com que ele seja muito mal visto, né? E fique ali sobre a vigia, né? Daqueles que já não gostavam dele e queriam condená-lo. Sócrates alega que esse julgamento desses generais estava sendo feito de forma ilegal, né? As acusações não eram claras, enfim, eles não poderiam condená-los dessa forma, né? E por isso ele ficou do lado da justiça e o fez publicamente, ou seja, votou publicamente naquilo que ele acreditava, né? E ficou mal por isso, né? Ficou sobre a vigia dos caras. Outro ponto que ele coloca, né, é que durante o regime dos 30 tiranos, aquele que a gente viu lá nas primeiras aulas, né, ele foi convocado para capturar um tal de Leão, né? E novamente, né, ele viu que essa captura era ilegal e se recusou a cumprir a ordem dos 30 tiranos. E ele diz, olha, se o regime dos 30 tiranos não houvesse caído logo em seguida, muito provavelmente ele mesmo teria sido condenado e morto por essa negligência, né? Por não ter obedecido às ordens injustas dos tiranos, certo? Então, Sócrates alega que ele sempre foi muito sortudo, né, nesse ponto, porque ele não se envolvia voluntariamente com esses assuntos e quando se envolvia, sempre dava algum problema, né? Então, por isso que ele afirma isso, que nenhum homem que defende a justiça pode fazê-lo publicamente, que as forças que tramam, né, na cidade são muito fortes, muito poderosas, que um só homem não consegue enfrentá-las diretamente. Outro ponto que ele coloca, ponto esse que é muito interessante, que a gente pode contrastar com vários dos diálogos, né, do Platão, é o que ele diz em 33b, tá certo? Sócrates diz que nunca assumiu o papel de professor de ninguém. Ele diz que não tem discípulos. Não tem discípulos. E por isso, ele não pode ser responsabilizado pela conduta das pessoas que ouviram ele, que quiseram, de alguma forma, praticar a sua filosofia, né? Aqueles que o acompanhavam nos seus discursos para ouvi-lo não o faziam por convite do Sócrates, né? Mas estavam ali ao lado dele por livre e espontânea vontade, como cidadãos livres, né? Como qualquer pessoa ali que quisesse estar ali a parte de suas atividades. Então ele disse que nunca incitava, nunca convidava ninguém a participar dos seus discursos, né? E pelo contrário, era sempre incitado a falar na presença de outras pessoas, ok? Aqui, né, ele menciona, e a alusão é talvez muito clara, né?
a alguns dos seus ouvintes, né? Como Alcibíades, por exemplo. Alcibíades, né, personagem que a gente viu no banquete também, é alguém muito importante, né, dentro do cenário político da Grécia. Ele vai ser um herói de guerra, enfim, mas ele vai trair a cidade de Atenas, né? Ele vai ficar do lado dos espartanos na Guerra do Peloponeso, em determinada altura da guerra, e por isso todos aqueles que se envolveram com Alcibíades, de alguma forma, né, sobretudo Sócrates, que era visto como mentor do Alcibíades, vai ser punido, né, por isso. Então, enfim, as pessoas vão alegar que Sócrates poderia ter algum tipo de culpa, né, pelas atitudes de Alcibíades contra a cidade. E é o que Sócrates diz justamente para se defender disso, né, que Alcibíades, como muitos outros, o acompanhavam por livre e espontânea vontade. Ele não deve ser responsabilizado pela conduta deles, né, já que ele nunca concordou em ser seu mestre. Tudo bem? E se de fato Sócrates corrompeu toda a juventude que estava ao lado dele, né, ele pergunta para o júri, né? Onde é que estão os discípulos corrompidos? Onde é que estão os seus familiares, né? Eles não se vingarão aqui diante de mim, na Assembleia, né? E aí ele pontua, né, que há muitos dos seus ouvintes na Assembleia, muito provavelmente o próprio Platão, né, estava ali presenciando o julgamento de Sócrates, tá? E em 34C, a gente tem finalmente, né, a finalização da defesa do Sócrates. E essa finalização é uma justificativa quanto à forma do seu discurso, principalmente, né? Justificativa que a gente encontrou lá no início, também vai encontrar aqui no final do discurso dele, né? Ele explica, né, então, por que ele não traz os filhos para o tribunal, nem tenta apelar emocionalmente, né, no tribunal. Porque era comum que as pessoas que estivessem diante de acusações graves, né, como Sócrates aqui, né, está sendo a acusação que Meleto pediu foi a morte, era comum que as pessoas trouxessem, né, seus filhos, esposas e tal, familiares, para chorarem por ele, né, para que aquela imagem ali, né, pô, as crianças chorando, o pai sendo condenado no tribunal, comovesse o júri e a pena fosse mais branda. Sócrates diz que não faz isso pela reputação do tribunal e pela sua própria, porque ele considera que aqueles que temem a morte e a todo custo tentam evitá-la trazem vergonha à cidade, né? E também que, e aí em 35C, que o papel do júri não é deixar se convencer pelas emoções de um tribunal, né? Mas analisar e julgar mediante a lei. Então, ele alega, né, que essa forma pela qual seu discurso foi pronunciado, ela é a forma justa de se pronunciar diante de um tribunal, né? Porque ela preza pela objetividade e pelo cumprimento da lei da cidade. E foge, né, daquela impressão que ele não queria passar ali no começo, né? De ser, então, um sofista, né? Estar ali atrás do convencimento, de tentar evitar a morte a qualquer custo, né? Dizendo mentiras e algo do tipo. Sócrates disse que não faz isso, né? Não fez isso por respeitar e amar a cidade. A gente percebe que ele mantém uma coerência muito grande em todo o discurso, né? E isso é bastante interessante, né? A apologia, apesar de ser um discurso curto e breve, ela é bastante complexa e intrincada, né? Assim, todas as partes se relacionam umas com as outras, ela é bem coesa. Então, uma característica bastante interessante desse diálogo. E aí, no fim da sua defesa, o que acontece, né? Sócrates é condenado. A sua defesa falha em convencer o júri, né? E ele é condenado. Sendo condenado, o júri ele vota em seguida, né, a pena. Então, nos tribunais gregos, ele primeiro era condenado, né, e depois se votava qual seria a pena que ele cumpriria, né. Aí há várias penas possíveis, né. Quem solicitava a pena e fazia um discurso em defesa da pena solicitada eram os acusadores. Então aqui, né, depois que o Sócrates é condenado e ao discurso que a gente vai ver agora do Sócrates, tem um discurso dos acusadores que não é pronunciado aqui no diálogo, né, mas que existiu. Então, os acusadores eles fazem a defesa da pena de morte para Sócrates, né?
Então, os acusadores solicitam a pena de morte para o Sócrates, já que ele é condenado, né? O Sócrates revela uma certa surpresa pela sua condenação, porque apenas 30 votos teriam absolvido ele. Então, foi uma decisão acirrada, né, do júri. Mas agora que ele foi condenado, né, e a pena solicitada foi a pena de morte, ele teria mais uma oportunidade para se defender diante do tribunal e solicitar uma pena alternativa, né? Então, Sócrates, diante da pena de morte, ele poderia dizer, por exemplo, não, eu vou defender aqui a pena do exílio. Então, ele vai dizer, seria muito melhor para mim sair da cidade do que morrer, por exemplo, né? Então, ele tinha essa oportunidade. Mas aí vamos ver o que ele fez, né? Sócrates vai dizer, bem, então eu tenho que dizer como, né, eu deveria ser punido a partir dos fatos que eu apresentei, a partir da lei, né? E aqui é muito engraçado, né? Porque o Sócrates disse que a pena que ele mereceria seriam refeições gratuitas no Prytaneu. O Prytaneu era um monumento da cidade destinado à condecoração dos heróis dos Jogos Olímpicos, né? Era um local sagrado também. Então ele disse que, olha, a punição adequada para ele seria comer de graça ali naquele lugar, sendo mantido pela cidade, né? E é evidentemente, né, que ele agora confronta diretamente o tribunal e a cidade, né? Sócrates aqui, ele me parece, na minha interpretação, que ele não está mais interessado em meias palavras, né? Ele vai realmente dizer o que ele acha da sua prática, ele está convencido de que ela faz bem para a cidade e que ele vai dizer o que ele acha, né? Acho que agora é muito evidente, assim, porque essa segunda metade do discurso, Sócrates ele está muito menos diplomático, ele está muito mais assim convicto na prática da filosofia e pronto para defendê-la até o final. Então ele diz que ele teria refeições gratuitas no Prytaneu e a sua justificativa para isso é que estou convencido que jamais prejudiquei ninguém. Então por que diria que mereço algo ruim prejudicando a mim mesmo? E aí as alternativas de pena que ele considera, né? Olha, o exílio, né? Se eu optasse pelo exílio, muito provavelmente eu seria expulso de cidade em cidade, né? E agora que eu estou no final da minha vida, isso não é muito adequado para mim, né? O exílio em silêncio, então, ou seja, viver sem filosofia, tá certo? E aí ele já falou dessa possibilidade antes, né? Mas disse que isso seria impossível porque viver sem filosofia, para ele, é desobedecer o mandado do deus Apolo. Então é impossível, né? Ele, assim como fez em Potidéia, não vai abandonar o posto que o deus deu para ele. Além disso, né, ele alega que refletir é a melhor coisa que um ser humano pode fazer da sua vida, né? E que uma vida sem reflexão, uma vida sem filosofia, não vale a pena ser vivida. Então, estar sem filosofia é impossível para Sócrates por duas coisas, né? Porque, uma, seria desobedecer ao Deus, duas, porque o próprio prazer que ele tem na vida se perderia, né? Já que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Aqui é uma frase bastante famosa, né, do Sócrates, talvez tão famosa quanto só sei que nada sei, mas que a gente encontra aqui também na Apologia. Uma outra possibilidade, né, ser punido com uma multa em dinheiro. E aí o Sócrates diz que tudo que ele tem, né, que ele pode oferecer ali ao tribunal são 100 dracmas. E 100 dracmas é, assim, nada, né? Muito provavelmente, não, aristocrata ali da época ia na padaria, sei lá, alguma coisa assim, e gastava 100 dracmas, né? Então, dá para ver que, muito provavelmente, essa alternativa, né, que o Sócrates propõe, causou um certo burburinho no tribunal, de forma que, no júri, né, amigos do Sócrates estavam ali ouvindo o julgamento, amigos se disseram dispostos a ajudar a aumentar a pena, né, de forma que subiram ali para a pena de 30 minas. 30 minas seria mais ou menos ali um salário, pela nota ali da medição, né, o salário de um trabalhador do porto, né, de um artesão ali, médio, tá?
um salário mínimo, né? Um salário mínimo, assim, o valor anual do salário mínimo, sabe? Então, 30 minas. E é uma, né, um valor razoável, mas ainda assim não, não é uma opção. E essa é a última opção que o Sócrates passa para as penas, né? Então, essa defesa dele, né, de qual seria a pena apropriada, é muito mais curta, né, que o discurso principal. E então o júri vota a partir dessa defesa do Sócrates, né, segunda parte da defesa do Sócrates, qual é então a pena a ser aceita. Né? E o júri vota pela pena de morte. Então eles aceitam a defesa do Meleto, rejeitam a defesa do Sócrates, e Sócrates vai ser sentenciado à pena de morte. Então, e agora, Sócrates ele faz o seu discurso apoteótico, né? É muito, muito interessante o tom desse discurso, né? O caráter profético, digamos assim, né, que o Sócrates assume diante desse discurso. Eu vou passar aqui rapidamente, né, mas na aula que vem eu vou fazer uma breve recapitulação e abrir para perguntas, né, enfim, comentários que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham sobre apologia. Mas eu vou ver ela inteira aqui hoje ainda. Então, nesse terceiro discurso do Sócrates, né, depois que ele é sentenciado à pena de morte, ele pronuncia algumas frases um pouco duras, né? Mas, novamente, né, que eu acho que simbolizam que ele está extremamente convicto, né, da sua prática e da força da sua defesa diante do tribunal. E ele diz, olha, que por falta de tempo, vocês passaram para a cidade a reputação e a culpa de matarem Sócrates. Né? E aí, novamente, né, eu digo, esse terceiro discurso, ele tem um caráter profético, né? E aqui a gente talvez observe nitidamente as palavras dos seus discípulos, né? Do Platão, no caso aqui, né? Compositor do diálogo. Então, por falta de tempo, Atenas será uma cidade que vai ficar para a história com a reputação de ter condenado Sócrates. Alguns poderiam pensar que foi por falta de palavras de convencimento da minha parte que eu fui condenado, tá certo? Como se eu devesse fazer de tudo para evitar minha sentença. Então, Sócrates alega que a não foi falta de competência sua em defender-se, né? Porque a defesa que ele fez foi justa e completa. Né? Ele não usou de artimanhas de tribunal, né? Então do discurso sofístico, de um discurso retórico de convencimento, mas ele falou a verdade, né? E essa é a questão para ele, tá certo? Então, é a mesma coisa que a gente viu no banquete, né? E no Fedro também. Um discurso, ele é bom ou ruim quando ele diz a verdade ou não, né? Quando ele é verdadeiro ou não. Então, o discurso de Sócrates teria sido bom, porque disse a verdade. Né? Em 38E e 39C, ele passa a ideia de que nunca procurou buscar viver a qualquer custo, né? Mas justamente se preocupar se os seus atos eram atos de um homem bom ou de um homem mau. Né? E aí, em 39C, ele emite uma espécie de profecia, né? Que é muito interessante para a gente observar o desenrolar, né? Da filosofia do Platão, né? E na filosofia até hoje, né? Então, ele emite, né, em tom profético, a seguinte sentença, né, que a minha morte não é o fim da filosofia, porque haverão muitos outros a incitar a pensar a prática da filosofia, tá certo? E aí, de certa forma, Sócrates parece estar prevendo, né, a academia e os seguintes movimentos filosóficos, né, que seguem a sua morte. Então, os próprios aristotélicos, né, estoicos, epicuristas, enfim, ele vê que a sua morte, ela é, na verdade, o início da tradição filosófica e não a sua condenação à morte. Né? Então, ele prevê aqui a continuidade da tradição filosófica a partir da sua atitude. Ainda, ele diz que está disposto a conversar com seus amigos que estão ali, né? E que o seu sinal divino, o seu daimon, não o afastou de nenhuma parte do seu discurso. Então, a partir disso, ele
diz, certamente, então, está no melhor caminho, já que o Daimon, em nenhum momento da minha fala, me afastou, né? Disse que eu cometi alguma gafe, algo assim. Coisa que a gente vê no Fedro, por exemplo, né? No Fedro, Sócrates faz um discurso, e aí o Daimon atina e fala, putz, esse discurso está errado. E aí ele volta, né? E reformula o discurso. Aqui na Apologia ele diz, olha, o Daimon não se pronunciou, então eu estou no caminho justo, no melhor caminho possível. E em 40C a 40D, ele faz uma breve, né, alusão sobre o que pode ser a morte. Essa alusão aqui, ela prepara, né, os ouvintes para toda a exposição que vai ser feita ali no Fedon, né? A estrutura aqui ela é muito parecida e os pontos evocados eles vão ser retomados lá no Fedon, né? Mas partindo aqui, né, rapidamente, porque o discurso também é muito rápido, tá, gente? É coisa assim de 2, 3 parágrafos, toda essa última parte do Sócrates, né? O que pode ser a morte? E aí, duas opções, né? A morte não é nada, o que é muito bom, porque é uma espécie de sonho, né? Sem sensação. O fim, né? Game over, assim. E isso é bom, porque a vida está repleta de dores, e tal, né? Oscilações, e a morte seria uma estabilidade ali, vazia, né? O que é bom, né? Porque significa que a morte não é sofrimento. A morte é simplesmente a cessação das sensações. E segunda opção, a morte, então, seria uma realocação da alma para um outro lugar, para o Hades, por exemplo, né? O que seria, no ponto de vista de Sócrates, muito bom, né? Porque aí ele poderia continuar o seu exame filosófico com as figuras ilustres. E aí ele faz uma piadinha, né, com o fato dele ter sido condenado à morte, que ele diz, e lá, pelo menos, lá no Hades, não poderão me condenar à morte por praticar filosofia, né? Então, lá será excelente, né? Porque eu posso praticar filosofia sem me preocupar em ser condenado por um tribunal, como foi aqui em vida, né? E, por último, né, em 41 ele faz um último pedido. E é um pedido bastante diferente, né? Ele pede para que façam com os seus próprios filhos, né? Então eu vou ler aqui novamente. Façam com os meus filhos o mesmo que eu fiz pela cidade e o exortem no caminho da filosofia, né? Então ele pede para que seus filhos sejam, de alguma forma, se coloquem no caminho da justiça, né? No caminho da filosofia, no caminho da investigação. Então ele pede para que seus filhos sofram o mesmo que ele fez pela cidade, dizendo novamente, né? Reproduzindo novamente que aquilo que ele faz pela cidade é uma boa coisa, né? Está convencido que a prática da filosofia é boa e por isso ele pede para que ela seja imposta aos seus filhos. Olha que interessante, né? Então, se ele estivesse fazendo o mal, aqui ficaria claro que ele não faria esse pedido, né? Ele poderia dizer assim, se ele não tivesse convencido de que a filosofia era algo bom. Olha, eu quero que o Meleto agora seja aluno de filosofia, né? Quero que os meus inimigos pratiquem a filosofia, que é algo ruim. Não, ele pede para que os seus filhos sejam colocados nesse caminho. Beleza? Então, a apologia também termina com uma frase muito interessante, né? E agora eu me vou, né, para o mundo dos mortos. Quem estará melhor? Qual de nós estará melhor? Não sabemos. Sou eu, são vocês, né? Então, apologia é um discurso muito bonito, né? Uma defesa muito bonita que Sócrates realiza. Essa é a estrutura básica, né, da apologia, pontuando os fatos, né, fazendo breves comentários. Eu vou encerrar a gravação, mas aí na próxima aula que a gente for ter, a gente abre para perguntas, né, coisas do tipo, tá bom? Mas se quiserem fazer agora, também é possível. Para quem tá vendo a gravação, até mais.